Você já se perguntou quais são as piores tragédias da história? Quais segredos e decisões obscuras se escondem por trás das catástrofes que mudaram o rumo da humanidade? Hoje eu te convido a explorar as tragédias mais impactantes que continuam marcando o nosso presente. Mas cuidado, você se atreve a encarar de frente os momentos que o mundo preferiria esquecer. Fique até o final, porque a última história pode fazer você duvidar de tudo o que acreditava possível e mudar para sempre a sua forma de ver a realidade. Imagine o rugido do oceano em uma noite sem lua, o ar cortante e o piscar distante das estrelas. É 14 de abril de 1912, e o Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído, corta as águas do Atlântico Norte. A bordo, a elite do mundo se mistura com sonhadores e trabalhadores, todos confiantes na promessa de uma viagem segura. Mas a arrogância da humanidade se choca, literalmente, contra um iceberg. Em menos de 3 horas, o orgulho da engenharia se transforma em um túmulo de aço e água gelada. Mais de 1.500 vidas se apagam na escuridão, entre gritos e orações. Alguns encontram heroísmo, outros resignação. O que poucos sabem é que o desastre foi precedido por advertências ignoradas, decisões apressadas e uma confiança cega na tecnologia. A história do Titanic é, no fundo, um alerta sobre os perigos de subestimar a natureza e supervalorizar nossas próprias criações. Aliás, lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Mas a história do Titanic vai muito além de um simples naufrágio. A soma de pequenas decisões e grandes omissões, desde a redução no número de botes salva-vidas até a velocidade excessiva em águas infestadas de icebergs, passando pela falta de binóculos no posto de vigia, cada detalhe, cada erro, foi se acumulando como uma sombra sobre o destino do navio. Os testemunhos dos sobreviventes, colhidos em julgamentos e entrevistas, revelam cenas de pânico, solidariedade e sacrifício. Homens que cederam seus lugares nos botes para mulheres e crianças. Músicos que tocaram até o fim para acalmar os passageiros. Oficiais que tentaram manter a ordem em meio ao caos. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg, mas pela soma da confiança cega e da incapacidade de prever o imprevisível. Mas se o mar pode ser implacável, a terra não fica atrás. Na madrugada de 28 de julho de 1976, a cidade chinesa de Tangshan dormia alheia ao seu destino. De repente, a terra treme com uma fúria indescritível. Em apenas 23 segundos, o terremoto mais mortal do século XX destruiu a cidade, deixando mais de 240 mil mortos e milhões de feridos. O chão se abre, prédios desabam, e o silêncio que segue o tremor é mais aterrador que o próprio estrondo. Famílias inteiras ficam soterradas sob os escombros, e a esperança se torna um bem raro. No entanto, em meio à devastação, surgem relatos de sobrevivência milagrosa e solidariedade inabalável. O terremoto de Tangshan não foi apenas uma tragédia de proporções colossais, mas também uma prova da capacidade humana de resistir e reconstruir, mesmo quando tudo parece perdido. A magnitude da destruição em Tangshan foi tamanha que durante dias o mundo não soube exatamente o que havia acontecido. O governo chinês na época manteve o desastre em segredo, atrasando a chegada de ajuda internacional. Os sobreviventes, presos sob montanhas de escombros, dependiam da força de suas próprias comunidades para permanecer vivos. Histórias como a de Li Wei, um menino de apenas 10 anos que conseguiu sobreviver mais de uma semana sob os restos de sua casa, alimentando-se de gotas de água e se agarrando à esperança de rever sua família, tornaram-se símbolos da resistência humana. Equipes de resgate formadas por soldados, voluntários e vizinhos trabalharam dia e noite, muitas vezes com as mãos nuas, para salvar os vivos e honrar os mortos. Tangshan foi reconstruída, mas a memória do terremoto permanece viva em cada aniversário, em cada monumento, em cada família que perdeu um ente querido. A história não se limita a desastres naturais ou erros humanos. Há tragédias que nascem do ódio, da intolerância e da ambição desmedida. O Holocausto, perpetrado entre 1941 e 1945, é talvez o exemplo mais atroz do que o ser humano pode infligir a si mesmo.
6 milhões de judeus, junto com milhões de outras vítimas, foram exterminados em uma tentativa sistemática de apagar sua existência. Os campos de concentração, as câmaras de gás, os trens da morte. Cada elemento dessa máquina de horror foi projetado para destruir não apenas corpos, mas também espíritos. No entanto, em meio à barbárie, também surgiram atos de coragem e compaixão. Pessoas que arriscaram tudo para salvar desconhecidos. Histórias de resistência e dignidade que desafiam o esquecimento. A magnitude do Holocausto desafia a compreensão. Em cidades e vilarejos por toda a Europa, famílias inteiras foram arrancadas de suas casas e enviadas para campos onde a morte era a única certeza. Os testemunhos dos sobreviventes, como o de Elia Wiesel, nos permitem vislumbrar o horror indescritível da vida em Auschwitz, Treblinka ou Sobibor. Crianças separadas de seus pais, mães que tentavam proteger seus filhos até o último suspiro, homens e mulheres que resistiram com dignidade e coragem apesar da brutalidade diária. Mas também houve aqueles que, do lado de fora, arriscaram tudo para salvar vidas, diplomatas que emitiram passaportes falsos, vizinhos que esconderam famílias inteiras em porões e sótãos, membros da resistência que sabotaram trens e libertaram prisioneiros. O Holocausto é uma ferida aberta na memória da humanidade, um lembrete de que o ódio pode destruir o mundo. Mas o horror nem sempre tem um rosto humano. Às vezes, a natureza desencadeia sua fúria de formas inimagináveis. No dia 26 de dezembro de 2004, o Sudeste Asiático foi sacudido por um terremoto submarino de magnitude 9. Em questão de minutos, um tsunami devastador arrasou as costas de 14 países. Ondas tão altas quanto edifícios engoliram cidades inteiras e arrastaram mais de 230 mil pessoas para uma morte repentina. As imagens daquele dia percorreram o mundo. Crianças agarradas aos restos de suas casas, pais procurando desesperadamente por seus filhos, comunidades inteiras apagadas do mapa. Mas também surgiram gestos de solidariedade global, uma resposta humanitária sem precedentes, que mostrou que mesmo em meio ao desastre, a compaixão pode ser tão poderosa quanto a destruição. O tsunami do Índico foi uma das catástrofes naturais mais documentadas da história. Câmeras de turistas e moradores captaram o momento exato em que ondas gigantescas destruíam praias, hotéis e vilarejos inteiros. Na Tailândia, Indonésia, Sri Lanka e Índia, a vida mudou para sempre em questão de segundos. As histórias de sobrevivência, como a de Petra Nenkova, uma modelo tcheca que conseguiu se segurar a uma palmeira durante horas enquanto as águas a arrastavam, ou a de um menino indonésio encontrado flutuando sobre uma porta dias após o desastre, tornaram-se símbolos de esperança. Mas também houve tragédias silenciosas, famílias inteiras desaparecidas, comunidades que perderam tudo. A resposta internacional foi massiva, milhões de pessoas doaram dinheiro, voluntários do mundo inteiro vieram ajudar, e a reconstrução se tornou um esforço global. Aliás, lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Às vezes a tragédia se esconde na rotina e no cotidiano. No dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, um teste de segurança deu terrivelmente errado. Uma explosão liberou uma nuvem de radiação que contaminou vastas regiões da Europa. A cidade de Pripyat, lar de milhares de famílias, tornou-se uma cidade fantasma em questão de horas. Os efeitos do desastre seriam sentidos por gerações, doenças, deslocamentos, medo. Mas o mais inquietante foi como a verdade foi ocultada, como o silêncio e a desinformação agravaram o sofrimento. Chernobyl é um lembrete de que a tecnologia, por mais avançada que seja, sempre carrega riscos. A história de Chernobyl está repleta de heróis anônimos, bombeiros que correram para o local sem saber o que enfrentavam, trabalhadores que sacrificaram a vida para evitar uma explosão ainda maior, cientistas que lutaram contra o tempo para conter a radiação. Os efeitos do desastre ainda estão presentes hoje: zonas inabitáveis, doenças genéticas, uma natureza que luta para se recuperar. Chernobyl é um alerta sobre os perigos da arrogância tecnológica. O fogo, tão vital quanto letal, também marcou a história com tragédias inesquecíveis.
Em 2 de setembro de 1666, um pequeno incêndio em uma padaria de Londres se transformou no grande incêndio que devorou a cidade durante 4 dias. As chamas, alimentadas pelo vento e pelas casas de madeira, destruíram mais de 13.000 edifícios e deixaram dezenas de milhares de pessoas sem lar. Apesar disso, surpreendentemente, poucas vidas foram perdidas. A magnitude da destruição transformou para sempre a capital britânica. O fogo revelou tanto a vulnerabilidade das cidades quanto a capacidade de seus habitantes de reconstruir e se reinventar. Londres ressurgiu das cinzas, mas a memória do incêndio permanece viva em cada canto da cidade. O grande incêndio de Londres começou como um acidente doméstico, mas rapidamente se tornou uma catástrofe urbana. As ruas estreitas e as casas de madeira facilitaram a propagação das chamas. Relatos da época descrevem cenas de caos, famílias fugindo com o pouco que podiam carregar, o céu tingido de vermelho por noites inteiras, o som incessante de sinos e gritos. Mas também houve momentos de coragem, bombeiros improvisados, cidadãos formando correntes humanas para salvar os mais vulneráveis, autoridades tomando decisões difíceis para evitar que o fogo cruzasse o rio Tâmisa. Após o incêndio, Londres foi reconstruída com um novo planejamento urbano, transformando a tragédia em uma oportunidade de renascimento. A fome pode ser tão letal quanto qualquer desastre natural ou conflito armado. Entre 1958 e 1961, a China viveu a Grande Fome, resultado de políticas fracassadas e condições climáticas adversas. Dezenas de milhões de pessoas morreram de fome em uma das piores crises alimentares da história. As histórias que surgem desses anos são arrepiantes: famílias forçadas a tomar decisões impossíveis, comunidades inteiras desaparecendo, o instinto de sobrevivência levado ao limite. Mas também existem relatos de solidariedade, pessoas que dividiram o pouco que tinham, de uma humanidade que se recusa a desistir mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A Grande Fome é um lembrete de que a fome não é apenas uma questão de escassez, mas também de justiça e responsabilidade coletiva. A Grande Fome chinesa, conhecida como o Grande Salto Adiante, foi uma combinação de más decisões políticas e desastres naturais. O governo impôs metas de produção impossíveis, destruiu ferramentas agrícolas tradicionais e forçou a coletivização. Quando as colheitas fracassaram, a fome se espalhou como uma sombra sobre o país. Relatos de sobreviventes são dilacerantes: pais que tiveram de escolher qual filho alimentar, vilarejos inteiros desaparecendo, casos de canibalismo provocados pelo desespero. A Grande Fome deixou cicatrizes profundas na sociedade chinesa. E quando parece que a tragédia não pode ser maior, a guerra mostra seu rosto mais implacável. O bombardeio atômico de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 marcou um antes e um depois na história da humanidade. Em um instante, uma cidade inteira foi arrasada por uma explosão de poder inimaginável. Mais de 140.000 pessoas morreram, muitas delas nos dias e semanas seguintes devido aos efeitos da radiação. As imagens de Hiroshima, com suas sombras gravadas nos muros e seus sobreviventes marcados para sempre, são um lembrete brutal do custo da guerra e do perigo das armas nucleares. A bomba atômica de Hiroshima foi o resultado de anos de pesquisa e de uma corrida desesperada para encerrar a Segunda Guerra Mundial. O impacto foi imediato e devastador. Edifícios reduzidos a escombros, pessoas desintegradas pelo calor, uma cidade inteira transformada em uma paisagem lunar. Mas o verdadeiro horror veio depois. A radiação causou doenças e mortes durante anos, e as cicatrizes físicas e psicológicas perduram por gerações. Mesmo assim, em meio à destruição, surgiram histórias de resiliência, médicos que improvisaram hospitais em ruínas, mães que procuraram seus filhos entre os escombros. Hiroshima se tornou um símbolo de paz e da necessidade de evitar que tamanha tragédia volte a acontecer. 8 tragédias. 8 feridas abertas na memória da humanidade. Cada uma diferente, mas todas unidas por um fio invisível de dor, resistência e aprendizado. Se esta viagem pelas tragédias mais devastadoras da história te comoveu ou te fez refletir, convido você a curtir este vídeo e se inscrever para continuarmos explorando juntos.
Porque, como você viu, sempre há algo mais para descobrir, e cada história, por mais dolorosa que seja, guarda em seu interior uma centelha de humanidade que merece ser contada.